Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o King, e espero que gostem deste vídeo. O corpo de uma jovem foi perfurado com inúmeros pregos de ferro, como se estivesse presa por uma maldição cruel. Diz a lenda que se alguém conseguir remover todos os pregos, ela recuperará sua forma humana. No entanto, sem remover os pregos, ela sofre uma dor insuportável e está à beira da morte. No entanto, com cada prego arrancado, seu corpo se aproxima de uma transformação monstruosa. Justo quando ela pensou que passaria a vida inteira acorrentada por essa maldição, um homem apareceu ao seu lado e, sem hesitar, começou a arrancar os pregos. Este homem era um paciente mental que estava em tratamento há anos sem melhora. Seus sintomas se repetiam constantemente. Devido à sua estrutura cerebral única, ele foi inesperadamente escolhido como um recipiente por um espírito misterioso. Embora o espírito não pudesse curar sua condição diretamente, em um mundo invadido por espíritos onde os cavaleiros estavam cheios de perigos, eles desenvolveram uma relação simbiótica. O espírito o protegeria em momentos cruciais. Afinal, nesses cavaleiros estranhos e revividos, o espírito era capaz de protegê-lo. Ninguém sabia dizer se a batida na porta veio de uma garotinha perdida ou de uma alma malévola em busca de fantasmas. Na primeira noite juntos, o espírito demonstrou habilidades extraordinárias de combate, não apenas salvando a vida do homem, mas também chamando a atenção do departamento de exorcismo. O departamento de exorcismo já havia detectado atividade incomum na área, mas eles nunca esperaram encontrar um cultivador selvagem tão poderoso escondido aqui. Shinjuo, o homem mentalmente instável, vivia em uma ala psiquiátrica, atormentado por episódios e isolado do mundo. Assim que ele estava se ajustando à sua parceria com o espírito, uma canção estranha e assustadora ecoou pela enfermaria, quebrando o silêncio. O espírito imediatamente sentiu uma presença sombria se aproximando. No entanto, Shinju e outro paciente inocentemente pensaram que alguém estava praticando canto à meia-noite, subindo animadamente até a janela para investigar. Eles não puderam deixar de comentar que a nova garota parecia única, embora cantar no meio da noite fosse um pouco perturbador. Enquanto os dois pacientes sussurravam perto da janela, mal sabiam que a garota era na verdade um fantasma vingativo do submundo, espreitando ameaçadoramente por perto. Na calada da noite, o fantasma vingativo apareceu, procurando por presas, e seus alvos eram os dois tolos desavisados na frente dela. Assim que o fantasma se preparou para atacar, o espírito gritou urgentemente: "Shinjuo, saia do caminho!" As palavras mal saíram de sua boca quando a porta bem trancada foi facilmente atravessada pelo fantasma. Com um salto rápido, ela pousou na cama de Shinjuo, manchas escuras de água simbolizando sua identidade de fantasma afogada pingando assustadoramente de seu corpo. No entanto, Shinju olhou para ela com indignação, claramente irritado. "Amanhã é meu dia de limpeza. Como vou limpar essa bagunça com água preta por todo lugar?" Ele pegou um chinelo ao lado da cama e bateu implacavelmente no fantasma sem hesitação. Finalmente, ele a chutou para fora da porta, dizendo friamente: "Se você está aqui, aprenda as regras. Não cause problemas." O fantasma, completamente espancado e desorientado, levantou-se trêmulo, com ainda mais água preta pingando, parecendo completamente derrotado. Para sua surpresa, Shinju a atacou novamente, batendo nela tão ferozmente que seu espírito quase se dispersou. Perplexo, o fantasma não conseguia entender como um mero mortal conseguiu deixá-la em um estado tão lamentável. Enquanto isso, os oficiais de exorcismo que assistiam da sala de vigilância ficaram atordoados. Alguém realmente subjugou um fantasma com apenas um chinelo. O chefe Joe Igua ficou tão comovido que chorou, dizendo: "Nunca pensei que viveria para ver um cultivador tão selvagem. Este pode ser o avanço que estávamos esperando." Na manhã seguinte, o chefe liderou pessoalmente uma equipe para visitar a ala, ansioso para conhecer esse talento. Naquele momento, Shinju ainda estava dormindo profundamente, sua cabeceira pendurada com várias roupas secando no quarto. Uma visão cômica. O médico-chefe, parecendo exasperado, informou ao chefe: "Ele ainda é um paciente gravemente doente. Controlar fantasmas? Ele nem sabe quem ele é." O chefe olhou para Shinjuo secretamente divertido. Este cultivador era de fato um personagem impressionante, verdadeiramente digno de admiração. "Você teve algum contato com aquela garota ontem à noite?" Os dois oficiais de exorcismo perguntaram. Seus rostos se encheram de dúvida, especulando que Shinju poderia ter uma dupla personalidade. Mas antes que Zhang Yu pudesse perguntar mais, o olhar de Shinju de repente se fixou em seu peito, olhando atentamente como se estivesse em transe.
Acontece que o espírito que residia dentro de Shinju havia sentido um desequilíbrio na aura dessa garota, especialmente o tênue traço de energia yin ao redor de seu peito, possivelmente um efeito de longo prazo da exposição a tal energia. No entanto, Shinju mal conseguia compreender tais complexidades. Em seu entendimento simplificado, ele apenas notou 2 pequenas bolas em seu peito. Ele até insistiu alto em verificar, assustando a garota em um frenesi de gritos. Vendo isso, o médico-chefe teve que intervir, arrastando-o pessoalmente de volta e se desculpando profundamente com os oficiais, explicando: "A condição de Shinju é realmente muito séria. Por favor, tenham paciência conosco." O chefe Joe Igua assistiu à cena, suas expectativas outrora ardentes instantaneamente extintas, percebendo que seu chamado talento extraordinário poderia estar escapando por entre seus dedos. Mas ele não conseguia deixar para lá e questionou persistentemente o médico sobre se Shinju tinha alguma outra qualidade especial. O médico-chefe balançou a cabeça, rindo desamparadamente. Se você quer qualidades especiais, enquanto ele frequentemente afirma ser um alienígena e frequentemente usa seu chinelo para contatar a sede, embora seja apenas um hábito que sobrou de assistir a um filme alienígena no mês passado. Durante o almoço, Zhang Yu estava pronta para desistir de recrutá-lo, mas o chefe Zhou persistiu, convencido de que as habilidades de Shinju da noite anterior eram notáveis. Se eles fossem embora, Shinju tinha que ir junto. O espírito também chegou a uma conclusão. Esse cara era realmente genuinamente instável mentalmente. Mas tratar sua condição tinha que esperar. A prioridade urgente era mantê-lo vivo. Afinal, o fantasma vingativo vestido de vermelho, frustrado pelo fracasso da noite passada, estava fadado a retornar esta noite. Para lidar com ela, o talismã de exorcismo Jizo era sem dúvida a melhor ferramenta. No entanto, assim que o papel do talismã apareceu, Shinju ficou tão chocado que praticamente pulou para fora de sua pele, totalmente intimidado por este artefato inesperado. Ele amassou o papel do talismã em uma bola e o jogou, que caiu diretamente na tigela de sopa do chefe, criando um momento de silêncio constrangedor. Os 2 oficiais trocaram olhares desamparados, finalmente entendendo por que esse talento não podia simplesmente sair do hospital psiquiátrico. Proteger os cidadãos era seu dever. E com o fantasma vingativo provavelmente retornando a qualquer momento, eles não tinham escolha a não ser ficar de guarda aqui. Quando a noite caiu, como esperado, o fantasma vingativo vestido de vermelho apareceu, sua aura assustadora se espalhando rapidamente. Felizmente, a proteção havia sido montada com um conjunto de luz solar, forçando o fantasma a recuar passo a passo, sua figura tremendo sob a luz intensa, aparentemente à beira de ser reduzida a cinzas. No entanto, inesperadamente, outro ajudante apareceu, um formidável fantasma masculino de 2º lugar, que consistentemente estava entre os 10 primeiros no ranking de fantasmas. Assim que o fantasma masculino apareceu, ele exalou uma nuvem de sujeira preta como breu, instantaneamente engolfando o holofote do telhado, mergulhando os arredores na escuridão e dando ao fantasma vestido de vermelho uma chance de recuperar o fôlego. Ela e o fantasma masculino correram para o 2º andar, facilmente atravessando a luz do sol para levantar defesa. O rosto do chefe Joe Igua empalideceu, a ansiedade enchendo seu coração. Ele inicialmente esperava deixar Shinju aproveitar essa chance para ganhar crédito, esperando que isso justificasse recrutá-lo para o departamento. Mas agora ele só desejava que Shinju ficasse seguro. Dentro da enfermaria, Shinju estava sentado de pernas cruzadas, uma resolução incomum cintilando em seus olhos, parecendo completamente diferente de seu eu normal. No entanto, quando os fantasmas arrombaram a porta, ambos os espíritos o encararam intensamente. A compostura de Shinju desmoronou completamente. Ele imediatamente levantou o pé, pulando para a porta e olhando ao redor como se estivesse esperando por algum reforço alienígena. Depois de um momento sem sinais de ajuda, ele recorreu a pegar um chinelo e contatar a sede. Ele até começou a xingar o fantasma vestido de vermelho. "Deve ser você de novo, arruinando meus grandes planos." Essa explosão assustou o fantasma vestido de vermelho, que estremeceu reflexivamente e se escondeu atrás do fantasma masculino. O espírito imediatamente pediu a Shinju para ficar calmo. Como esse fantasma masculino era uma presença formidável de 2ª categoria, muito além do que os meios comuns poderiam lidar. Ondas de ressentimento negro como breu surgiram, bloqueando qualquer chance de fuga para Shinju. Embora Shinju não demonstrasse medo, o espírito não podia se dar ao luxo de ficar parado, pronto para intervir a qualquer momento.
Enquanto isso, os oficiais de exorcismo chegaram ao local, totalmente preparados para fornecer suporte. No entanto, suas armas se mostraram quase inúteis contra o fantasma masculino, e eles foram forçados a recuar pela água negra que ele espirrou neles. Até mesmo seus escudos compostos de alta resistência estavam quase corroídos até a inutilidade sob o ataque implacável da energia do ressentimento. Presos em um combate feroz com o poderoso fantasma masculino de segunda posição, estava claro que os oficiais de exorcismo estavam completamente em desvantagem. À medida que a situação se tornava cada vez mais terrível, as esperanças de todos mais uma vez recaíam sobre Shinju. No entanto, Shinju agora parecia completamente abatido, como se toda a esperança estivesse perdida. No meio do caos, seu chinelo infelizmente caiu na batalha, significando que sua única ferramenta para contatar a sede foi destruída. Por um momento, Shinju sentiu como se seu mundo tivesse desabado, seu espírito completamente esmagado. Mas logo ele se recompôs, transformando toda sua tristeza em raiva, pensando determinadamente: isso é tudo culpa daqueles dois, eles não vão escapar impunes. Vendo seu hospedeiro finalmente acordado, o espírito não hesitou em canalizar todo o seu poder para ele. Com um poderoso punho de diamante, Shinju acertou um golpe feroz, enviando o fantasma masculino de segundo lugar voando a 10 metros de distância. Antes que o fantasma pudesse reagir, o chute de elefante de Shinju seguiu, esmurrando o fantasma masculino até a desorientação total. Assim que o fantasma masculino estava lutando no chão, um talismã de Geiso exorcismo infundido com energia solar ardente apareceu diante dele, fazendo-o imediatamente se ajoelhar e implorar por misericórdia. No entanto, já era tarde demais. A luz dourada escaldante o engolfou, queimando o fantasma masculino completamente em pó, sem deixar vestígios para trás. Encolhendo-se no canto, com muito medo até mesmo de encontrar o olhar de Shinju. Na sala de vigilância, o chefe Joe Igua assistiu em choque total, nunca tendo imaginado que Shinju possuía um poder tão formidável. Sua determinação em recrutar Shinju se solidificou e no início da manhã seguinte, ele procurou o médico-chefe mais uma vez, desta vez determinado a trazer Shinju a qualquer custo. No entanto, o médico-chefe parecia hesitante, pois proteger os pacientes continuava sendo seu dever principal. O incidente da noite anterior o deixou inquieto. Afinal, pacientes mentais frequentemente se comportavam de forma imprevisível, e envolvê-los em missões de exorcismo poderia levar a riscos imprevistos. No entanto, quando o médico-chefe olhou pela janela, ele ficou surpreso ao ver os pacientes não apenas destemidos, mas aplaudindo a perspectiva de se mudarem para uma nova enfermaria. As marcas pretas de corrosão em seus corpos, deixadas pela água contaminada dos fantasmas, serviam como um lembrete gritante dos eventos da noite. O médico-chefe sentiu uma mistura de emoções, relutante em abandonar seus pacientes apesar das complicações. Ao ver a teimosia do médico, a frustração de Joe Igua transbordou, levando-o a relatar em lágrimas suas lutas, sua exibição triste fazendo o médico franzir a testa. Assim que o médico estava prestes a ceder, outro oficial entrou correndo com notícias urgentes. Chefe, algo pode acontecer no Distrito Sul. O ressentimento detectado na noite passada indicou que a garotinha assassina pode atacar novamente esta noite, e outra casa pode estar em grave perigo. Ao ouvir isso, Joe Igua entendeu a urgência. A implantação de Shinju era agora inevitável. Quando Joe Igua tentou sinceramente convidar Shinju para se juntar ao departamento de exorcismo, ele finalmente entendeu o que o médico-chefe quis dizer com problemático. Esse cara era completamente incontrolável. Quando o sol se pôs, todos esgotaram seus esforços, mas ainda assim falharam em convencer Shinju. Se a persuasão não funcionasse, era hora de ficar durão. Ao comando de Joe Igua, os oficiais entraram em ação, amarrando Shinju e levando-o para a cena do crime do Distrito Sul. No entanto, esperar a cooperação de Shinju em tal estado era claramente irreal. Enquanto todos ponderavam uma solução, Joe Igua teve uma ideia repentina. Já que Shinju estava tão fixado na narrativa alienígena, por que não jogar junto? Colocando uma expressão séria, ele declarou solenemente: Você é o Agente 01, certo? Eu sou seu companheiro alienígena, Agente 07. Com uma expressão tão séria como se estivesse prestes a fazer um juramento, suas palavras chamaram a atenção de Shinju, e pela primeira vez, ele parou de lutar, um olhar de excitação confusa em seus olhos. Afinal, esta era sua primeira resposta da sede. Embora emocionado, Shinju não era ingênuo, ele não acreditaria em qualquer um que alegasse ser o Agente 07. Ele olhou friamente para Joe Igua.
Se você realmente é da sede, me dê o código. O código é BOMB, Shinju disse com a maior seriedade, deixando Joe Igua completamente perplexo, incapaz de entender. Joe Igua já tinha ouvido antes que os códigos de Shinju eram sempre bizarros e imprevisíveis, cada um diferente, tornando-os impossíveis de adivinhar. Sem outra escolha, Joe igual arriscou, forçando uma risada, haha. O equipamento de detecção de repente captou uma forte onda de energia Yin, com a fonte localizada no corredor do lado de fora. Todos estavam cheios de medo, recuando nervosamente, mas Shinju permaneceu completamente imperturbável, brincando casualmente com uma caixa de música. Ele até ficou esparramado no chão, imitando a pose de uma pessoa falecida. Enquanto ele se divertia, uma sensação de perigo encheu o ar, e o espírito o alertou urgentemente sobre a ameaça iminente. Os oficiais de exorcismo congelaram de medo, enquanto Shinju erroneamente pensou que o médico-chefe tinha vindo para arrastá-lo de volta. Com um olhar descontente, ele abriu a porta, gritando: "Maldito doutor, pare de me incomodar!" Mas do lado de fora não havia nenhum médico, apenas uma garotinha de aparência inocente. No entanto, apenas o espírito dentro de Shinju sabia que essa garotinha estava longe de ser comum. Ela era, na verdade, um fantasma vingativo carregando o ressentimento de 17 vidas, uma remanescente movida pela vingança. Shinju, alheio a qualquer perigo, continuou a acreditar que era tudo um truque do médico-chefe. Depois do que ele considerou uma análise cuidadosa, ele concluiu: como a voz era cúmplice do médico e rotulava a menina como inimiga, então o inimigo de um inimigo deve ser um amigo. A menina levantou seu ursinho de pelúcia gasto, indicando que queria que Shinju brincasse com ela. Olhando para o ursinho de pelúcia esfarrapado, Shinju tinha uma expressão de desgosto. Ele não escondeu seu desdém pelo urso, achando-o totalmente revoltante, e prontamente o jogou para longe, fazendo a menina cerrar os dentes de raiva. Despreocupado com sua reação, Shinju confiantemente pegou sua mão e corajosamente a levou para dentro do quarto. Ele ignorou completamente os oficiais de exorcismo atrás dele, que estavam quase paralisados de medo, e continuou como se nada estivesse errado. Com total confiança, ele disse à garotinha: "Vamos lá, garota. Deixe-me mostrar algo legal para você." Casualmente, ele tirou uma caixa de música do bolso, felizmente nada estranho. A garota olhou para ele com desdém, mas Shinju estava completamente entretido, totalmente imerso em sua própria diversão. Ele até sugeriu que brincassem de esconde-esconde, alegando que o agente 01 tem habilidades de invisibilidade. A garotinha olhou para ele pulando, nada impressionada, e friamente disse a ele que podia vê-lo. Shinju ficou perplexo, ele deveria ser invisível. Relutantemente, ele perguntou ao chefe e aos outros se eles podiam vê-lo, e todos olharam para o céu, fingindo que não. A garota caminhou até o chefe Joe Igua, dizendo casualmente: "Se você é realmente invisível, por que não tenta?" O chefe desmaiou de susto, enquanto Shinju pegava a garota gritando: "Invisibilidade, sucesso!" De repente, Shinju notou os pregos no corpo da garota e demonstrou grande interesse. A menina explicou que eram pregos amaldiçoados, selando seu ressentimento, cravados profundamente em sua alma, 5 no total. Shinju, enfurecido, bateu no peito, exclamando: "Qual hospital ousou pregar você assim? Vou cortá-los e dar para os cães." A menina respondeu sombriamente: "Foram meus pais, eles já estão mortos." Shinju ficou surpreso, então disse com simpatia que os pregos deviam doer e se ofereceu para arrancá-los para ela. A menina mencionou que eles não podiam ser removidos, mas Shinju, sem retorno, sentiu sua determinação aumentar. Não havia nada neste mundo que ele não pudesse realizar. Assim que o chefe estava recuperando a consciência, ele viu Shinju tocando o peito da garota, e ele desmaiou novamente de puro choque. Ele esgotou todos os esforços tentando arrancar os pregos, mas esses pregos presos à alma não eram objetos comuns. Eles permaneceram imóveis, profundamente incrustados. Desamparado, o espírito finalmente recorreu ao uso da técnica de remoção de pregos de selamento da alma dos 5 elementos, removendo meticulosamente cada prego, pedaço por pedaço. Com o esforço combinado de Shinju e do espírito, eles finalmente conseguiram arrancar o prego-portão do coração do peito da garota. Assim que o prego-portão do coração foi removido, o ressentimento reprimido dentro dela irrompeu em uma espessa nuvem de energia escura, transformando-a em um fantasma vingativo que investiu ferozmente contra Shinju. Alheio ao perigo, Konju segurou sua mão, continuando a remover os pregos em suas mãos e pés com a ajuda do espírito. Então, ele fixou seus olhos no prego na testa da garota.
O espírito apressadamente o avisou que este prego estava na posição chá celestial. Removê-lo poderia levar a consequências severas, mas Shinju não entendeu esses tabus celestiais e procedeu a retirá-lo. Deixado sem escolha, o espírito mais uma vez usou a técnica de remoção do prego de selamento da alma dos 5 elementos, finalmente desalojando o prego. Com o último prego de selo celestial removido, seu espírito suprimido irrompeu como um poderoso fantasma vingativo, liberando um lamento ensurdecedor enquanto uma onda de energia escura sacudia a sala inteira até o âmago. Em meio à onda de ressentimento, o detector de energia Yin explodiu, faíscas voando. Shinju foi jogado pela janela pela explosão, despencando de vários andares, sua vida pendurada por um fio. No último segundo, uma luz fraca atravessou a janela como uma tábua de salvação. Era a garota, agora recuperando a consciência, sua forma fantasmagórica se estendendo bem a tempo de agarrar a mão de Shinju e puxá-lo de volta para a segurança. Enquanto Shinju era trazido de volta para dentro, todos olhavam em silêncio atordoados. Ninguém conseguia compreender a cena diante deles. Um fantasma, que deveria machucar humanos, salvou Shinju de um agente bizarro na hora certa. Para os oficiais de exorcismo, foi uma experiência sem precedentes que os deixou completamente atônitos. Mas assim que pensaram que finalmente havia acabado, um raio de luz carmesim cortou repentinamente a escuridão, voando direto em direção a Shinju. Felizmente, a linha carmesim não acabou com sua vida. Apenas deixou um corte superficial no dedo de Shinju, um leve traço de sangue. Acontece que a garotinha vingativa foi movida pela gentileza de Shinju, lembrando-se do conselho de uma velha. Ela decidiu formar um vínculo com ele, permitindo que ela ficasse ao seu lado sem atrapalhar sua boa sorte. Para completar esse vínculo, ela só precisava oferecer uma gota de ressentimento concentrado, um contrato fantasma. Mas Shinju, alheio à profundidade desse gesto, gritou dramaticamente de dor pelo pequeno corte em seu dedo. Finalmente, a garota pegou sua mão, usando a caixa de música que Shinju havia lhe dado como lembrança para selar formalmente seu pacto. Em um instante, uma energia escura irrompeu de sua testa, transformando-se em um brilho esverdeado que a envolveu, como se ela estivesse emergindo de uma ovelha. Quando a transformação foi concluída, ela parecia gentil e doce, como a garota da casa ao lado, sem nenhum traço de seu antigo espírito vingativo. Mas Shinju não pareceu impressionado. Em vez de ficar satisfeito com seu novo e poderoso companheiro espiritual, ele uivou sobre o pequeno ferimento em seu dedo. Exasperado, o espírito usou um pouco de energia para curá-lo, silenciando suas queixas. A garota finalmente se virou para encarar os oficiais do exorcismo, que estavam amontoados, com o chefe Joe Igua engolindo nervosamente, temendo que ela pudesse atacar de repente. Inesperadamente, ela simplesmente se curvou levemente, enquanto a palavra queimar brilhou em sua testa, brilhando brevemente antes de se transformar em energia negra infundida no corpo de Shinju. A equipe olhou surpresa, aliviada por nada ter dado errado. A garota vingativa não só foi subjugada, mas até pareceu mostrar gratidão. Essa missão poderia ser considerada uma superação? Absolutamente. Enquanto o sol da manhã nascia lá fora, o departamento de exorcismo estava cheio da rara alegria do sucesso. Mal acreditando que esse idiota, depois de lidar com os espectros masculino e feminino, havia resolvido a raiva da garota vingativa e até mesmo formado um contrato fantasma com ela. Para ele, Shinju era praticamente um salvador. Desde o ressurgimento da energia fantasmagórica, os fantasmas foram classificados em 9 categorias, com o departamento de exorcismo normalmente lidando apenas com espíritos de primeira categoria e alguns espectros de segunda categoria. Qualquer fantasma de classificação mais alta precisava se reportar ao departamento de supressão de almas, um processo trabalhoso que também exigia burocracia. Agora, o departamento de exorcismo finalmente teve seu momento de triunfo. Na manhã seguinte, em seu escritório, Joe Igua estava relaxando com os pés para cima, transbordando orgulho e satisfação. Ao telefone com o departamento de supressão de almas, Joe Igua, abandonando seu tom humilde de sempre, cancelou confiantemente o pedido de suporte e até desligou sem hesitação. Livre de ter que pedir favores, a satisfação foi imensa. Tudo graças a Shinju, sua nova divindade guardiã. Independentemente de seu estado mental, sua força era genuína e formidável. No escritório, Shinju dormiu até o meio-dia, acordando apenas quando o cheiro de comida atiçou sua fome. Uma lancheira foi colocada na mesa de centro com um bilhete rotulado Agente 07. O bilhete dizia: "O Agente 07 foi em uma missão da Central. A Central elogiou especialmente o Agente 01.
Essas poucas linhas encheram Shinju de excitação. Ser reconhecido pela central era a maior honra para um guerreiro como ele. Sem mais delongas, ele começou a comer o arroz de porco assado deixado pelo agente 07, temendo que esfriasse se ele esperasse mais. Durante o dia, o departamento de exorcismo estava quieto, com apenas alguns funcionários de plantão. Depois da noite passada, Shinju se aqueceu com seus colegas uniformizados, até mesmo importunando alegremente uma policial por uma bebida. A policial, assustada com esse paciente misterioso, rapidamente gesticulou para que ele pegasse a cola em sua mesa, esperando que esse agente alienígena não causasse mais nenhum problema. Shinju ficou satisfeito com os oficiais de exorcismo, secretamente os elogiando, e então foi para o hospital. Esses fracos são muito mais fáceis de conversar do que os médicos e enfermeiros do hospital. Dizendo isso, ele casualmente puxou um talismã desenhado à mão e o pressionou na mão de uma oficial, proclamando seriamente: "Este amuleto absorve energia celestial, garantindo paz por 3 gerações." No entanto, este chamado amuleto protetor era apenas um esboço de um peixe soprando bolhas, deixando a oficial parecendo confusa. Seu colega, no entanto, a tranquilizou sinceramente. "Não ligue para suas peculiaridades. Amuletos de enjoosos parecem fazer maravilhas às vezes." Não demorou muito para que uma fila se formasse do lado de fora do escritório do chefe. Joe Igua, intrigado, se perguntou: "Por que todas essas pessoas estão reunidas do lado de fora da minha porta?" Ao se aproximar, percebeu que estavam todos ali por Shinju. Na frente de Shinju havia uma pilha de lanches, e os que estavam na fila ainda traziam mais. Os oficiais subalternos que não conseguiram pegar os lanches tinham expressões descontentes, resmungando nas laterais. Essa cena absurda tinha um único propósito: pedir a Shinju um talismã de proteção. Joe Igua pigarreou alto, chamando a atenção de todos de volta. Com uma expressão severa, ele os expulsou do escritório, repreendendo, escondendo algo assim dele. "Alguém de vocês ainda respeita seu chefe?" No entanto, depois de castigar seus subordinados, ele pegou um pedaço de papel em branco e, em um tom lisonjeiro, perguntou a Shinju: Mestre Shin, você poderia desenhar um para mim também?" Shinju olhou para as mãos vazias de Joe Igua, levantou uma sobrancelha e permaneceu em silêncio. Entendendo rapidamente, Joe Igua entendeu a dica de Shinju. Ele tirou algumas notas e as colocou sobre a mesa, e o rosto de Shinju imediatamente se iluminou. Esse dinheiro poderia comprar uma tonelada de lanches na loja. Com grande seriedade, Shinju começou a desenhar, e em pouco tempo, um talismã de tartaruga nadadora apareceu, com uma certa mística em seus traços delicados. Joe Igua, satisfeito, guardou o talismã cuidadosamente antes de passar para o tópico principal. Joe Igua explicou que a Ponte Leste tinha sido recentemente o local de uma série de assassinatos, e a central havia designado especificamente Shinju para acompanhar os oficiais de exorcismo para auxiliar na investigação. Naquela noite, a Ponte Leste estava bem iluminada, mas deserta, com apenas um único carro de polícia estacionado ao lado, enquanto os oficiais escoltavam o paciente Shinju até a ponte. Ontem à noite, outro assassinato ocorreu aqui envolvendo um homem bêbado. A cena era horrível, com o corpo mutilado além do reconhecimento. Este já era o 36º caso misterioso de agressão neste mês. No entanto, o Bureau ainda não conseguiu confirmar se o perpetrador era humano ou fantasmagórico, deixando o caso cada vez mais envolto em mistério. Joe Igua suspirou e disse a Shinju: "Mestre Shin, esta missão depende inteiramente de você." Mas antes que ele pudesse terminar, Shinju pisou na fita de precaução e imediatamente tropeçou em uma pedra, caindo de cara no chão. Os policiais ao redor ficaram tensos, suspeitando de alguma força malévola em ação. No entanto, Joe Igua sabia a verdade. Shinju simplesmente tropeçou em um tropeço comum e até machucou o nariz no processo. Segurando as lágrimas, Shinju começou a soluçar alto, chamando a atenção de todos. Em meio à comoção, o cheiro de sangue no ar engrossou, sugerindo uma presença ameaçadora. Sentindo a perturbação mais intensamente do que os outros, o espírito imediatamente convocou a garotinha para proteger Shinju. Instantaneamente, um fio de energia escura emergiu de dentro de Shinju, formando a forma familiar da garotinha, parada protetoramente diante dele. Os oficiais do exorcismo, vendo sua figura ameaçadora, ficou cautelosa, relembrando as habilidades aterrorizantes que ela havia demonstrado anteriormente. No entanto, um perigo ainda maior estava se aproximando, deixando-os sem ter para onde escapar. Uma forma enorme gradualmente surgiu diante de seus olhos. Era um tigre gigante, seu corpo envolto em energia escura.
tão grande quanto um elefante, seus olhos brilhando com intenção assassina e irradiando uma forte aura assassina. Os rostos dos oficiais ficaram pálidos, percebendo que esse espírito tigre era um fantasma de nível médio, e o espírito dentro de Shinju julgou que a garotinha poderia não ser capaz de derrotá-lo. A sede de sangue do tigre havia se fixado em Shinju, e a garotinha sabia que não tinha escolha a não ser agir. Ela se lançou para atacar, enrolando um fio de energia escura firmemente ao redor do pescoço do tigre, mas a diferença esmagadora de poder a fez lutar. O espírito do tigre sacudiu violentamente sua enorme cabeça, jogando a garotinha bem alto no ar, onde ela desapareceu na escuridão da noite. Os oficiais finalmente entenderam toda a situação, começando a especular sobre a origem do espírito do tigre. Descobriu-se que esse espírito do tigre era o fantasma de um tigre fugitivo que havia sido morto perto desta ponte uma década atrás, sua morte impregnada de ressentimento, agora se manifestando como um fantasma vingativo. Agora causando estragos na ponte, estava claro que os recentes assassinatos misteriosos eram tudo obra dele. No entanto, mesmo com esse conhecimento, eles eram impotentes contra sua ira. Assim que sua enorme pata estava prestes a atacar, todos fecharam os olhos, preparando-se para o impacto, mas nenhuma dor veio. Eles abriram os olhos para ver o enorme ar parado pela pata, bloqueado por uma camada de luz dourada composta de estrelas trêmulas, pássaros e linhas aleatórias. Joe Igua imediatamente reconheceu isso como um dos talismãs protetores de Shinju. Ele pediu urgentemente que todos puxassem seus próprios amuletos, exclamando incrédulos: "Esses desenhos de um louco realmente funcionam." Os oficiais, como se estivessem agarrando uma tábua de salvação, todos ergueram seus talismãs, reacendendo sua coragem para resistir ao espírito do tigre. O espírito do tigre, bloqueado pela luz dourada, não conseguia avançar nem um passo, embora estivesse ileso. Ao ver isso, a moral do oficial aumentou, e conforme a luz dourada ficava mais brilhante, o espírito do tigre pareceu vacilar, mostrando sinais de recuo. Enquanto o impasse continuava, uma mão se estendeu entre os oficiais. Ela se estendeu em direção à testa do tigre, e com um estalo alto, Shinju inesperadamente deu um peteleco na testa do tigre. Isso assustou não apenas o tigre, mas também Joe Igua e os oficiais, que quase perderam o controle devido ao choque. Mesmo com proteção, você não pode simplesmente agir de forma imprudente assim. Com certeza, o espírito do tigre ficou completamente enfurecido, rugindo tão alto que a ponte tremeu, e o escudo dourado começou a rachar. Embora os talismãs fossem poderosos, os oficiais estavam fracos demais para sustentá-los contra os ataques ferozes do tigre. Quando o escudo dourado começou a se despedaçar, o medo os levou a se virar e fugir. Naquele momento, Shinju, separado do grupo, ficou isolado, tornando-se o alvo do espírito do tigre. Ele era praticamente uma refeição pronta aos olhos do tigre. Assim que o espírito do tigre abriu suas enormes mandíbulas, revelando fileiras de dentes irregulares, um fio familiar de energia escura apareceu rapidamente, mais uma vez se agarrando à sua pata esquerda. A garotinha gritou orgulhosamente: "Você não tem permissão para comer meu mestre." Ela usou toda a sua força, puxando ferozmente o espírito do tigre e virando-o. Estranhamente, ele tombou na direção exata dos oficiais em fuga. Acabou sendo a garota. Determinada a proteger seu mestre, deliberadamente arremessou o tigre em direção aos oficiais, deixando-os assistindo horrorizados enquanto a enorme figura fantasmagórica avançava sobre eles. O espírito do tigre, atordoado pelo impacto, perdeu temporariamente seu senso de direção, criando uma oportunidade de ouro para o heroísmo impulsivo de Shinju. Esta foi a primeira vez que Shinju viu um gatinho tão gigante, e ele ansiosamente deu um passo à frente, arrancando um tufo de seu pelo como se reivindicasse um prêmio. A perna do tigre sozinha era mais grossa que a cintura de Shinju. Este ato descarado de provocação o enfureceu, e ele investiu contra ele, garras à mostra. Percebendo o perigo iminente, Shinju instintivamente se esquivou, seus olhos brilhando com um olhar ansioso, pronto para a ação. Com o apoio total do espírito, Shinju desferiu um poderoso soco de Meteoro Fong. O golpe, pesado como um martelo de 1000 libras, fez o antigo espírito tigre voar vários metros, pousando com um estrondo retumbante. O tigre, agora completamente desorientado, estava esparramado no chão, lutando para recuperar o equilíbrio. No entanto, o ataque de Shinju estava apenas começando. Com os dois punhos balançando em conjunto, ele gritou: "Seu gatinho malvado", acertando golpe após golpe no espírito tigre. Na ponte leste, os uivos agonizantes do tigre ecoaram pela noite, gelando até os ossos qualquer um que os ouvisse.
Os espectadores ficaram atordoados, não porque o tigre não resistiu, mas porque Shinju estava implacável. Socos não lhe deixavam espaço para revidar, suprimindo completamente a fera. Em pouco tempo, o espírito tigre de 1000 anos estava no chão como um vira-lata derrotado. Suas garras perfurantes de aço agora protegiam fracamente sua cabeça. Ele até levantou a outra pata em um gesto de bandeira branca, sinalizando rendição completa. Shinju pulou animadamente na cabeça do tigre, exclamando orgulhosamente: "Eu te domei, gatinho!" Ele até gritou para a garotinha se juntar a ele para um passeio. Desamparado, o espírito do tigre só conseguia cambalear sob o peso de Shinju, voando lentamente para longe, gradualmente ganhando velocidade conforme se recuperava. Os oficiais na ponte observaram a figura de Shinju desaparecer na distância, cada um deles completamente sem palavras. Especialmente Joe Igua, que não conseguia deixar de se sentir alarmado, pois perder essa grande divindade tornaria difícil encarar o diretor do hospital. No céu, Shinju estava se divertindo muito, direcionando o espírito tigre para voar em direções aleatórias. Embora relutante, o espírito tigre não ousou desobedecer. Depois de algum tempo, um raio de luz azul disparou direto para o hospital Qingshan. Acontece que um exausto Shinju havia subconscientemente retornado ao lugar que ele considerava seu lar. O espírito tigre, esperando escapar enquanto Shinju pousava. Foi pego de surpresa quando Shinju o agarrou. Você não pode simplesmente deixar os animais de estimação correrem livres. Você tem que mantê-los presos, Shinju disse seriamente, imitando uma coleira em volta do pescoço do tigre, enquanto o conduzia triunfantemente para o hospital. O espírito do tigre, resignado ao seu destino, cooperou com seu ato de coleira invisível, até mesmo fingindo tocar um sino imaginário. Finalmente, Shinju deu um tapinha na cabeça do tigre seriamente e disse: "De agora em diante, esta é sua casa. Com o agente 01, um dos guerreiros planetários por perto, ninguém ousará intimidá-lo." Satisfeito, ele deu um tapinha no tigre novamente e, com um sorriso satisfeito, foi para seu quarto para dormir um pouco. O espírito do tigre suspirou de alívio quando Shinju finalmente saiu, pensando consigo mesmo: "Enquanto aquele encrenqueiro não estiver aqui, eu finalmente posso ser livre." Mas quando ele estava prestes a decolar, uma força invisível o puxou de volta, como se ele estivesse realmente amarrado por uma corda. O espírito do tigre olhou ao redor em confusão, apenas para perceber que o espírito de Shinju havia secretamente lançado a corda que prendia a alma, prendendo-a firmemente. Não haveria escapatória dessa vez. Na manhã seguinte, Shinju foi acordado pela exclamação de surpresa de uma enfermeira. Ela disse: "Você não deveria estar na delegacia? Como você voltou tão silenciosamente? E por que sua mão está machucada?" A preocupação genuína da enfermeira fez Shinju se sentir aquecido por dentro, e com lágrimas nos olhos, ele pediu a ela um abraço reconfortante. Ao saber do retorno de Shinju, o diretor ficou furioso, ligando imediatamente para a delegacia para repreendê-los, dizendo: "Isso é ridículo. Como um paciente psiquiátrico pode desaparecer bem debaixo do seu nariz?" Joe Igua, sentindo-se culpado, não ousou discutir e silenciosamente suportou a reprimenda. Enquanto isso, lá embaixo, Shinju estava alegremente cantarolando uma música, apreciando uma bebida, ignorando completamente a voz em sua cabeça. O espírito, por outro lado, estava secretamente esperando aproveitar esta chance para curar os problemas mentais de Shinju. No entanto, tratá-lo exigia sua cooperação, e Shinju claramente não tinha intenção de cooperar. A 43ª tentativa de tratamento do espírito falhou mais uma vez. Naquele momento, um carro preto parou lentamente na entrada do hospital e ultrapassou a policial Zhang Yu, que havia saído frustrada após lidar com Shinju. Desta vez, ela veio especificamente para se desculpar com Shinju pelo mal-entendido anterior. Assim que ela tirou os óculos escuros, Shinju imediatamente a reconheceu, gritando animadamente: "Ei, é você, pequena mana. Fui te procurar no seu trabalho, mas não consegui te encontrar." Zhang Yu fez uma breve pausa, então sorriu amargamente e abaixou a cabeça. Na verdade, ela tinha acabado de sair do hospital. Assim como Shinju havia percebido, ela realmente havia sido diagnosticada com câncer de mama e já estava em estágios avançados. Ela se desculpou com Shinju com pesar, mas ele respondeu despreocupadamente: "Está tudo bem, não é grande coisa. De agora em diante, somos amigos." Com isso, Shinju estendeu a mão, um sorriso puro e encorajador iluminando seu rosto. Olhando para seu sorriso inocente, Zhang Yu não conseguiu mais segurar as lágrimas, que começaram a escorrer por suas bochechas. O médico já havia deixado claro que ela não tinha muito tempo de vida. No entanto, ela não queria morrer.
Ainda havia muitas coisas que ela queria realizar. Ela amava profundamente seu trabalho no Bureau, querendo proteger os inocentes em um mundo atormentado por espíritos vingativos, mas a realidade sempre parecia colocá-la como a protegida. Ao ver suas lágrimas, Shinju pareceu um pouco confuso. Ele deu um tapinha em seu ombro gentilmente e disse seriamente: "Se você não quer morrer, então não morra. Esse tipo de coisa não é nada aos olhos do agente 01. Ele continuou, sacudindo uma garrafa de água com grande seriedade, murmurando alguns encantamentos místicos, como se estivesse realizando um ritual. Na verdade, era o espírito de Shinju que estava realmente intervindo. Com o ritual de Shinju, o espírito silenciosamente ativou a técnica de acupuntura Guoyin, visando ajudar a aliviar o acúmulo de energia escura no corpo de Zhang Yu e retardar o progresso de sua doença. Shinju entregou-lhe a garrafa com a máxima confiança, dizendo solenemente: "Beba isso, e eu prometo que você estará em forma como um violino e aproveitará cada mordida." Zhang Yu aceitou a garrafa hesitantemente, levando-a lentamente aos lábios. Assim que se aproximou de sua boca, ela teve um vislumbre de um brilho vermelho fugaz, que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Ela pensou consigo mesma que, na pior das hipóteses, era apenas água comum e bebeu de um gole só. No entanto, assim que a água entrou em sua garganta, sentiu como se alguma força a agarrasse, fazendo-a engasgar e chorar. Havia areia na água. Ao ver suas lágrimas, Shinju presumiu que ela estava emocionada até as lágrimas, e uma onda de orgulho o encheu enquanto pensava: "De fato, eu, agente 01, estou destinado a ser um herói que ilumina a vida dos outros." Zhang Yu enxugou os olhos, sentindo uma mistura de emoções. Embora tivesse ouvido falar dos contos milagrosos de Shinju, ela sabia que a cura não era exatamente seu forte. Esta garrafa de água com areia, ela imaginou, era apenas uma tentativa desesperada diante de sua doença. Apenas para encontrar o chefe Joe Igua, que tinha vindo visitar Shinju no corredor. Joe Igua, já ciente da situação de Zhang Yu, viu sua hesitação e disse diretamente: "Não aprovarei sua renúncia." Zhang Yu havia apresentado sua renúncia devido à sua doença, mas Joe igual conhecia sua paixão pelo trabalho e entendia que ser uma oficial de exorcismo significava enfrentar os espíritos malignos de frente. Embora ela não fosse a oficial mais destacada do departamento, seu entusiasmo e trabalho duro eram evidentes para todos. Joe Igua olhou para ela dizendo: "Nós vimos tudo o que você fez pelo Bureau. Em momentos como estes, o Bureau nunca desistirá de você tão facilmente." Ele reafirmou que não aprovaria a renúncia dela e prometeu tratar esse período como férias longas, com todas as despesas cobertas pelo Bureau. Depois de falar, ele ficou em posição de sentido e declarou solenemente: "Este é o compromisso e apoio do Bureau à oficial Zhang Yu." Ao ouvir isso, Zhang Yu foi às lágrimas, seu nariz escorrendo incontrolavelmente, e ela só conseguiu se curvar profundamente em gratidão. De volta ao hospital psiquiátrico, Shinju ainda estava se deleitando em sua autoapreciação heróica, até que Joe Igua se aproximou, segurando uma pequena caixa. Dentro havia um telefone novo. Para garantir contato constante, Joe Igua disse a Shinju que era um receptor de sinal planetário e o confiou a ele. A última vez que Shinju desapareceu quase deixou o diretor Li Qingshan louco, e outro incidente como esse seria um verdadeiro desastre. No caminho de volta, Joe Igua estava completamente exausto. Casos regulares de pessoas desaparecidas estavam se acumulando na delegacia, com até mesmo professores vindo para pedir ação. Balançando a cabeça, ele suspirou, relutante em assumir esses casos problemáticos. Nesse momento, seu telefone tocou. Pensando que era uma emergência, ele encontrou uma série de perguntas aleatórias e fotos de Shinju, que tinha acabado de aprender a enviar mensagens de texto. Joe igual gemeu, segurando seu telefone com dor de cabeça, arrependido de ter apresentado Shinju à tecnologia moderna. Naquela noite, um inquieto Shinju acordou, incapaz de dormir, e decidiu sair furtivamente para se divertir. Com a ajuda da pequena ceifadora, ele deslizou pelos cabelos dela até o chão e rapidamente saltou sobre o tigre branco, saindo suavemente, sentindo-se bastante satisfeito consigo mesmo. Ele originalmente queria apenas passear casualmente, mas a menina foi a primeira a notar algo estranho por perto. Ela sussurrou: "Algo está acontecendo", e Shinju imediatamente instruiu o tigre branco a encontrar um lugar escondido para se deitar. Pouco depois, um homem magro e desleixado apareceu à vista, carregando uma garota inconsciente em seu ombro, caminhando diretamente em direção a eles com uma expressão sombria.
Shinju inclinou metade de seu corpo para observar, mas estranhamente, o homem não reagiu de forma alguma à sua presença, simplesmente passando direto por ele como se não pudesse vê-lo. Assim como Shinju murmurou reclamações sobre o gato estúpido por ser muito lento, a garotinha analisou calmamente. O que é estranho que ele esteja carregando uma garota é sua chama vital. Por que ela é tão fraca, ainda mais tênue do que alguém à beira da morte? A chama da vida se refere à chama da vida nos ombros e na testa de uma pessoa, representando sua vitalidade. Como um fantasma, a garotinha naturalmente não tinha chama da vida, enquanto Shinju, sendo uma pessoa normal, normalmente não conseguia vê-la. O espírito convenientemente ativou o olho Yin-Yang para ele, e com certeza, o olhar de Shinju foi instantaneamente fixado na chama tênue, cativado. A garotinha insistiu. Se não o seguirmos agora, ele vai fugir. Shinju saiu de seu torpor, dando um tapinha no tigre branco e rapidamente seguindo com a garotinha fantasma. No silêncio da noite, Shinju seguiu o homem magro até um beco escuro e estreito. O homem finalmente parou em frente a um antigo pátio. Com um rangido, os portões do pátio se abriram lentamente. Shinju imediatamente chamou o tigre branco para segui-lo, mas ele estava um passo atrasado. Os portões se fecharam, deixando-o do lado de fora. Dentro do pátio, o homem caminhou em direção à casa principal e, a cada passo que dava, 3 luzes verdes assustadoras surgiam à sua frente. Uma das luzes raspou. Então, em que você está apostando desta vez? O homem respondeu sem expressão, as mesmas regras de sempre, apostando minha vida. Além disso, a vida dessa garota. Suas palavras fizeram as figuras fantasmagóricas e as 3 luzes verdes sorrirem avidamente. As luzes fracas na sala gradualmente se iluminaram, e as peças de mahjong espalhadas na mesa mostraram que esta não era a primeira vez que essa aposta havia começado. Enquanto isso, a garota no chão finalmente recuperou a consciência, olhando aterrorizada para o grupo de figuras fantasmagóricas ao seu redor, embora suas mãos e pés amarrados a impedissem de se mover e nas sombras bruxuleantes, as formas da figura fantasmagórica ficaram mais claras. Uma fantasma feminina, zombando, parecia castigar o homem por sua crueldade, embora seus olhos brilhassem de excitação. Ouvindo os fantasmas discutindo abertamente sua transação, a garota sentiu o desespero brotando dentro dela. Do lado de fora, Shinju esfregou o nariz que havia sido batido pela porta, sentindo uma leve dor. O espírito o alertou para ter cuidado, pois os 3 fantasmas lá dentro claramente não eram amigáveis. No entanto, em vez de ser dissuadido, a curiosidade de Shinju ficou mais forte e com um tapa, ele fez o espírito voar. Como a porta da frente não funcionava, ele decidiu escalar a parede nas costas do tigre branco. Ele cautelosamente rastejou até a janela, pressionando a cabeça contra a fresta com os outros 2, espiando o quarto. No entanto, todos os seus movimentos furtivos foram totalmente vistos pelo fantasma feminino. Lá dentro, o jogo continuou, com os 3 fantasmas jogando sem esforço enquanto o homem continuava perdendo, seu rosto marcado pela preocupação. Finalmente, o jogo atingiu seu ponto crítico. Agarrando seu ladrilho com força, o homem sabia que o resultado estava decidido. Como esperado, ele perdeu outra rodada, agora tão fraco que mal conseguia ficar de pé, com suas 3 chamas vitais tremeluzindo fracamente, quase extintas. Lá fora, Shinju, que havia cochilado brevemente, esfregou a parte de trás da cabeça, com os olhos turvos e inseguros sobre o que havia acontecido durante seu cochilo. Naquele momento, uma voz gentil, mas assustadora, soou atrás dele. Ei, já que você está aqui, por que não entra e dá uma olhada? Ele se virou rapidamente, encontrando um fantasma feminino em um chapéu parado silenciosamente atrás dele, um sorriso estranho em seu rosto. Qualquer pessoa comum teria gritado de terror, mas Shinju não sentiu medo nem alarme. Em vez disso, ele se sentiu um pouco envergonhado por ter sido pego entrando furtivamente no pátio de outra pessoa. O convite do fantasma deixou até a garotinha fantasma tensa, mas Shinju, sem pensar 2 vezes, deu um passo à frente ansiosamente, pronto para experimentar esse jogo emocionante. Ao dar o primeiro passo na sala, de repente sentiu algo afiado roçar em seu pé. Olhando para baixo, ele viu uma mulher idosa deitada no chão. Sua presença aparentemente aparecendo do nada. Shinju, intrigado, não conseguia entender quando ela tinha chegado, mas isso não impediu a velha de ser incluída no jogo. O fantasma feminino no Kipao explicou lentamente. As apostas podem ser vidas ou outras coisas. Se você vencer, nós concederemos qualquer desejo que você desejar. Riqueza, fama ou poder.
Sorrindo sombriamente, ela acrescentou: "Mas se você perder, você e esta mulher no chão se tornarão nossas ofertas." Em sua mente, a voz do espírito soou, avisando-o para não concordar imprudentemente. Mas Shinju, imperturbável, ficou ainda mais animado e propôs suas próprias regras. "Tudo bem, vamos apostar, mas estamos jogando desenho à tartaruga." Os três fantasmas pareciam confusos, incapazes de entender como uma tartaruga tinha algo a ver com apostas. Shinju explicou que, em Desenhe a Tartaruga, você remove o coringa e os 3 oitos de um baralho, então se revezam para tirar da pessoa ao seu lado para formar pares que você pode então descartar. Quem ficar com a carta da tartaruga no final perde. As regras eram diretas, mas para os três fantasmas parecia bobo e intrigante. E assim, o jogo começou, com os três fantasmas determinados a dar uma lição a esse jovem arrogante. No entanto, no começo, Shinju teve azar, segurando a carta da tartaruga em sua mão. O fantasma masculino, tentando trapacear com sua visão de raio-x, descobriu-se incapaz de ver através das cartas de Shinju. Isso porque o espírito já havia antecipado o movimento e secretamente lançou um feitiço para proteger as cartas de Shinju da vista. Vendo isso, o fantasma masculino rapidamente retransmitiu a anomalia para seus companheiros. O fantasma anão e a fantasma feminina no Kipau trocaram um olhar e começaram a examinar as habilidades de cartas de Shinju. Conforme o jogo esquentava, o número de cartas em cada mão diminuía, levando a tensão ao ponto de ebulição. Quando chegou a vez de Shinju, ele deliberadamente alcançou a carta à direita da fantasma feminina no Kipau, que ele esperava ansiosamente que ele tirasse, pois era o rei final. O fantasma sorriu presunçosamente, antecipando a vitória. No entanto, no momento em que Shinju tirou a carta, o espírito sutilmente lançou um feitiço, transformando a carta em um 3. Com um gesto confiante, Shinju colocou um par de 3 na mesa, revertendo o jogo e reivindicando a vitória da noite. A fantasma não conseguia acreditar no que via. Ela claramente tinha garantido que Shinju tinha sacado o rei, então como tinha se transformado em um 3? Energia enfurecida e escura surgiu ao redor dela, metade de seu rosto revelando manchas decadentes e mostrando sua aparência cadavérica após a morte. Os 3 fantasmas trocaram olhares, cada um revelando sua verdadeira forma, percebendo que esse hóspede indesejado estava ali para arruinar seus planos. De repente, as velas na sala se apagaram. As portas se fecharam com força, e uma aura gelada começou a se fechar. Os 3 fantasmas, cheios de malícia, avançaram em direção a Shinju passo a passo. Sentindo o perigo, o espírito ficou tenso, mas Shinju ainda não havia percebido a gravidade da situação. Ele pensou que o vento havia fechado a porta e a empurrou casualmente, inadvertidamente derrubando ambas as portas de suas dobradiças. Envergonhado, ele olhou para os 3 fantasmas, desculpando-se repetidamente. "Desculpe, eu não queria quebrar suas portas." Mas os fantasmas, despreocupados com seu pedido de desculpas, só ficou mais irritado, determinado a dar uma lição a esse cara intrometido. Vendo o perigo iminente, o espírito imediatamente convocou a garotinha fantasma e o espírito do tigre branco para ajudá-los. Em um instante, a garotinha fantasma e o espírito do tigre branco fizeram uma grande aparição, ficando imponentes de cada lado de Shinju, emanando uma aura forte e fria que mudou a atmosfera de toda a sala. Os 3 fantasmas mostraram sinais de medo, seus corpos tremendo levemente ao perceberem que esse louco estava longe de ser comum. Eles já tinham ouvido falar do espírito do tigre branco na Ponte Leste e quase se tornaram sua presa uma vez antes. Agora, vê-lo novamente causou arrepios em suas espinhas. No entanto, Shinju ignorou completamente o medo deles e se virou para repreender o tigre branco, dizendo: "Por que você entrou tão imprudentemente? Você me fez arrombar a porta deles. Isso é tão embaraçoso." Para mostrar seu pedido de desculpas, ele relutantemente cavou em sua sacola de lanches e tirou alguns lanches menos saborosos como uma oferta de paz. Embora insatisfeito com o pedido de desculpas de Shinju, os 3 fantasmas seguraram sua frustração, sabendo que esse jovem simples possuía um poder inegável. Shinju erroneamente interpretou isso como um sinal de sua generosidade e boa natureza. Em alto astral, ele até pegou seu telefone, sugerindo entusiasticamente uma foto de grupo com os 3 fantasmas. Os fantasmas, embora contra a vontade, se forçaram a cooperar, finalmente pondo fim à farsa bizarra. Enquanto isso, o chefe Joe Igua estava sobrecarregado por uma pilha de casos desafiadores. Assim que ele estava prestes a delegar algum trabalho a seus colegas, ele notou a última postagem de Shinju nas redes sociais.
Na foto, o rosto sorridente de Shinju dominava o quadro, mas no canto, 3 figuras sinistras estavam vagamente visíveis. Joe Igua olhou mais de perto e imediatamente sentiu que algo estava errado. Aquelas figuras eram nada menos que os 3 fantasmas da morte, classificados em 3º lugar na lista de espíritos perigosos mais procurados. Assustado, ele quase deixou cair o telefone, soando instantaneamente o alarme para mobilizar todos os policiais para uma operação de caça-fantasma de emergência. Ao mesmo tempo, Shinju ainda estava se deleitando com o triunfo de sua vitória no jogo de cartas, sentindo-se cada vez mais presunçoso. Enquanto isso, os corpos dos 3 fantasmas estavam mostrando sinais de deterioração, uma consequência de seu poder decrescente, indicando que sua energia estava quase esgotada. Percebendo isso, as expressões dos fantasmas assumiram uma qualidade assustadora. Estava claro que eles queriam evitar que as coisas piorassem ainda mais. O espírito sentiu o perigo imediatamente, tentando parar Shinju, mas já era tarde demais. Assim que a mão de Shinju tocou uma carta, a pequena sala desapareceu, substituído por uma cena inteiramente nova, e o tempo mudou da noite para a luz do dia. Os 3 fantasmas usaram um domínio espectral para prender Shinju dentro das memórias de suas vidas passadas, esperando confiná-lo para sempre neste mundo ilusório. Um clamor barulhento ecoou nas proximidades, e curioso, Shinju seguiu o som, ignorando os avisos do espírito. Ele encontrou um beco estreito lotado de pessoas assistindo a algum tipo de disputa. Aproximando-se, ele viu um anão baixo e careca sendo ridicularizado pela multidão, um que parecia idêntico a um dos 3 fantasmas. Shinju parecia ser movido por alguma força divina, saltando energicamente na multidão, cantando e acenando com as mãos, como se estivesse realizando algum tipo de ritual sagrado para dispersar os espectadores. Então, ele pegou a mão do anão e disse alegremente: Vamos jogar cartas." O entusiasmo brincalhão de Shinju comoveu o anão profundamente, pois ninguém nunca havia lhe mostrado tanta gentileza. Em vida, o anão, conhecido como Gopotse, sofreu bullying implacável, o que o encheu de um profundo rancor contra a humanidade. Shinju se juntou à zombaria da multidão? Ele teria enfrentado uma reação do ressentimento do fantasma. Oprimido por esse calor sem precedentes, Gopotse soltou a mão de Shinju, sentindo uma pontada de culpa. Ele abriu uma passagem dimensional para o próximo nível, dizendo: "Vá em frente, eles estão esperando por você." A cena mudou mais uma vez, revelando um novo cenário. Uma senhora estava apreciando calmamente uma apresentação de ópera. Após a apresentação, ela serviu chá quente, olhando atentamente para o ator no palco. Seus olhos cheios de afeição inconfundível, claramente mais do que mera admiração pela performance. Nesse momento, uma forte batida na porta ecoou do lado de fora, seguida por um homem em uniforme militar entrando com seus soldados. Ele era o comandante do distrito militar e também o marido da moça. Furioso, o homem, sentindo-se profundamente humilhado, deu um tapa forte na mulher sem dizer uma palavra. Ele então chutou o ator em um ponto vulnerável e ordenou que seus soldados prendessem a dupla desavergonhada. A moça, abalada pelo golpe, foi protegida por Zhang Changsheng, que corajosamente se colocou na frente dela. O comandante, enfurecido, sacou sua pistola, apontando-a para Zhang Changsheng com um olhar ameaçador. "Então, você quer morrer? Então vamos mandá-lo para a vida após a morte juntos como um par de pombinhos." Assim que a arma foi pressionada contra a testa de Zhang Changsheng, Shinju correu para frente e desferiu um poderoso movimento Shaolin Cabeça de Ferro, jogando o comandante vários metros para trás. O impacto foi tão forte que alguns dos ossos envelhecidos do comandante estalaram audivelmente, deixando-o momentaneamente atordoado. Os guardas, pegos de surpresa, hesitaram, enquanto Shinju gritava: "Escute, seu fracote! Estou contando até 3, solte meu amigo de cartas." A visão deixou o comandante e seus soldados estupefatos. Quem era esse jovem imprudente ousando desafiar o líder militar? Voltando à realidade, o comandante ordenou que seus soldados contivessem o louco imediatamente. A bravura de Shinju inspirou Zhao Xiaozui. Se um estranho estava disposto a defendê-la, como ela poderia continuar a se esconder? Resoluta, Zhao Xiaozui decidiu desafiar o comandante e ficar abertamente com Zhang Changsheng. Cheio de fúria justa, Zhang Changsheng agarrou sua lança firmemente, jurando matar o comandante e libertar Zhao Xiaozui da humilhação para que ela pudesse ser sua esposa legítima. A ópera se tornou seu campo de batalha, os versos no palco se transformando em seus cânticos de batalha. Cada movimento de sua lança era feroz e mortal, e ele se erguia orgulhosamente como um verdadeiro herói das histórias. Shinju assistiu com admiração,
percebendo pela primeira vez que seu amigo jogador de cartas possuía uma coragem tão heróica e admirável. No entanto, o espírito sentiu um desconforto persistente. Embora a presença de Xinju tenha de fato mudado o curso dos eventos, parecia improvável que alterasse seu fim predestinado. Sob as técnicas ferozes de lança de Zhang Changsheng, os soldados do comandante foram forçados a recuar um por um, incapazes de resistir aos seus ataques. Assim que o movimento de Zhang Changsheng estava prestes a atingir a cabeça do comandante, um soldado surgiu por trás, cortando repentinamente a garganta de Zhang Changsheng. Sangue respingou, e a cabeça de Zhang Changsheng rolou para os pés de Xinju. Zhao Xiaozui soltou um grito de cortar o coração, mas sua fúria não conseguiu mudar a cruel realidade. Naquela noite, Xinju e Zhao Xiaozui estavam fortemente amarrados, aguardando a morte inevitável que se aproximava. Zhao Xiaozui, cheia de culpa, pediu desculpas a Xinju. Ela estava resignada a morrer ao lado de Zhang Changsheng, mas nunca esperou arrastar uma inocente Xinju para essa tragédia. Com um suspiro, ela lamentou a crueldade do destino, dizendo: "Nós suportamos tantas dificuldades, fomos vistos pelo mundo como vilões. A multidão, inconsciente da verdade, insultos enrolados para eles e sem coração, atearam fogo ao casal malfadado." Conforme as chamas subiam, os olhos de Zhao Xiaozui se encheram de lágrimas, mas a expressão de Xinju mudou abruptamente, a raiva fervendo dentro dele. Os insultos e acusações intermináveis da multidão picavam seus nervos como espinhos. Chegando ao seu limite, ele se libertou de suas restrições. Ele rugiu: "Zhao Xiaozui não fez nada de errado. Zhang Changsheng não fez nada de errado. Os únicos tolos aqui são vocês que não entendem nada." O espírito imediatamente aumentou a força de Xinju. Como um guerreiro poderoso, ele arrancou a estaca de madeira em um movimento que lembrava Liu Zixian arrancando o salgueiro. Cheio de raiva, ele balançou a estaca na multidão, destruindo tudo em seu caminho. Logo, a rua inteira foi engolida pelas chamas. Zhao Xiaozui, testemunhando tudo, chorou lágrimas de gratidão, curando-se profundamente tocado não apenas pela ajuda de Xinju, mas por sua compreensão dela e de Zhang Changsheng. À medida que as chamas diminuíam gradualmente, a ilusão assustadora desapareceu. 3 almas subiram lentamente para o céu, curvando-se para Xinju em gratidão. "Se ao menos alguém tivesse sido tão justo e destemido quanto você naquela época, nossos destinos poderiam ter sido diferentes." No entanto, Xinju não entendeu o significado mais profundo por trás da situação dos 3 fantasmas. Para ele, tudo era simples. Se alguém te insulta, você insulta de volta. Se alguém te bate, você bate de volta. Isso é o que ele considerava justo. Quando o jogo de cartas terminou, Xinju, ainda se sentindo emocionado, não deixou os 3 fantasmas irem embora, insistindo em continuar o jogo. Os poderes dos 3 fantasmas estavam quase esgotados, deixando-os esgotados e vulneráveis. Assim como Xinju estava se deleitando em sua sequência de vitórias na mesa, Zhou Igua finalmente chegou com os oficiais de exorcismo no portão do pequeno pátio. Eles rapidamente cercaram o pátio e, ao comando de Zhou Igua, todos correram para dentro, prontos para a ação. No entanto, quando abriram a porta, todos ficaram atordoados com a cena lá dentro. Xinju sentou-se casualmente à mesa, completamente despreocupado, como se estivesse desfrutando de um chá da tarde. Xinju os cumprimentou com um grande sorriso, dizendo: "Oh, tempo perfeito. Quer se juntar a nós para algumas rodadas?" Todos ficaram completamente sem palavras, incapazes de compreender o que estavam testemunhando. Naquele momento, os 3 fantasmas atrás de Xinju congelaram por um segundo, mas então, como se tivessem sido eletrocutados, pularam e atacaram diretamente Zhou Igua. Assustados, os oficiais apertaram suas armas, temendo que os fantasmas estivessem prestes a atacar. Para a surpresa de todos, os 3 fantasmas se ajoelharam em uníssono, olhando para Zhou Igua com olhos suplicantes. Vê-lo parecia uma tábua de salvação se eles continuassem brincando com esse lunático. Seus próprios espíritos estariam em perigo. Assim como Zhou Igua olhou confuso, o detector do oficial Kaka emitiu um sinal, mostrando que os 3 antigos espíritos vingativos tinham sido rebaixados a almas errantes, seu poder quase totalmente esgotado. Se você gostou do vídeo e quer uma continuação, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima. Até mais!